Então vamos falar da epidemia da falta de libido. Porque eu não sei se você tem percebido isso. Eu recebo no consultório, às vezes, várias pacientes que falam assim: Nossa, doutor, eu não tenho vontade, né? Não tenho vontade mais de ter relação. E num primeiro momento, eu sou ginecologista, atendo muito mulher cis, heterossexual, né? Tem um público também de lésbicas, atendo população trans também, mas o consultório ainda predominantemente é esse. E aí, você pode tentar olhar e falar assim: ah, mas isso é uma coisa que a gente vê recorrente na história da sexualidade das mulheres, às vezes essa falta de libido e tudo mais. Mas o que a gente tem percebido nos últimos tempos é que isso não fica mais só para a população de mulheres cis. A gente vê os homens cis também trazendo essa demanda para o consultório. Olha, eu não tenho libido. Você tem presenciado isso? Tenho visto um pouco isso O também. pessoal manda pergunta para você, né? Já vi você Manda. respondendo. Manda algumas perguntas, sim. E tem alguns estudos, né, que mostram isso, assim, em alguns países, por exemplo, se você ranqueia coisas bacanas para fazer em casa, sexo não é a primeira opção, né? Então, assim, assistir jogo de futebol, ver a novela, né, ficar nas redes sociais e aí lá, quarta, quinta posição, sexo, né? E aí é um fenômeno curioso que eu acho que, assim, eu acho que talvez tenha sido intensificado com a questão da pandemia, as pessoas mais tempo em casa, as pessoas convivendo mais tempo, né? Os desafios da vida a dois ali, o tempo todo dentro de casa, né? Então, acho que isso é um motivo importante. E eu acho que as próprias questões globais hoje, né? A crise econômica aqui não é uma coisa só daqui, tá acontecendo em vários países, desemprego, as inseguranças por conta de violência, de guerra, de medo, tudo isso também impacta, né, a questão da libido. Eu acho que tem também uma construção peculiar, né, que as pessoas acham que também vontade de fazer sexo tem que brotar, né, da gente como Espontaneamente, como um fogo que arde, não é ferida que dói, não é essa paixão Pois é. E voluptuosa. não necessariamente é desse jeito, né? Então, às vezes, você precisa criar uma situação ou procurar, né, um disparador ou alguns disparadores para esse comportamento. Então, não é porque você tá, né, com a tua parceira, o teu parceiro do teu lado assistindo uma série que do nada um vai olhar pra cara do outro e falar assim, vamos lá. Até pode acontecer. Pode acontecer, mas com o passar do tempo, às vezes é menos recorrente isso, né? E aí então tem que ter um movimento, né, para isso, né? Lembrar que desejo, assim, não é igual para todo mundo, né? Eu posso querer todos os dias, e minha parceira pode querer uma vez por semana, e a gente vai ter que chegar a um meio termo, tem gente que vai querer uma vez por mês. Então, é importante que a gente entenda isso e que, assim, muda ao longo da vida, né? Muda com a idade, mas muda também, né, de acordo com o teu dia a dia, o teu cotidiano, o teu estilo de vida, as pressões que você está sujeito, né? O tempo que você usa as telas, né? Às vezes até os estímulos que você tem, né? Porque algumas coisas que você pode ver podem até servir como estímulos e disparadores. Eu não estou falando necessariamente de estímulos sexuais, né? Mas, assim, às vezes vendo uma paisagem bonita numa série que você está assistindo com a tua parceira, o teu parceiro fala assim, opa, que lugar bacana, tal. Isso dá uma disparada, né? Também tem isso. Eu sempre falo para as pacientes dos gatilhos eróticos, né? Na pandemia, diminuíram muito esses gatilhos eróticos, porque ao longo do dia você não percebe exatamente o que tá te dando tesão. Você não consegue, a gente não tem essa consciência clara, né? Isso me deu tesão. Isso, lógico, uma coisa ou outra no dia você consegue declarar. Mas nem tudo durante o dia. E quando as pessoas ficam em casa, elas diminuem muito esses gatilhos eróticos. Porque quando você sai pro mundo se relacionando e encontrando outras pessoas, às vezes esses encontros não necessariamente têm cunho sexual, você pode estar no emprego e tudo mais, mas você está interagindo com muitas pessoas, você está ali tendo uma posição, o trabalho também dá muito tesão em muita gente, as realizações, as conquistas. E a gente sabe que libido não necessariamente tem a ver só com a potência sexual, com aquela energia que move para buscar uma relação sexual, né? E você acha que... Eu acredito nisso. Eu acredito que hoje esse enfoque acaba ficando muito em cima da carreira. A cobrança para o sucesso e para a performance também tem aumentado isso. E eu vejo que talvez as pessoas, elas não estão sem libido. Elas estão com a libido focada em outra coisa. Você acha que tem esse perfil, assim? Eu acho que tem sim. Se a gente considerar aí
como você falou, que libido é muito mais do que uma energia para o sexo, é uma energia para a vida, né? E a gente olha esse contexto pandêmico e a gente percebe que tem um empobrecimento desses estímulos. Na pós-pandemia, né, a gente tem uma certa melhora, né? Eu não acho que a gente conseguiu resgatar tudo, né, de antes. A gente continua com uma série de questões de inseguranças. E tem isso que você falou, Vitor, que eu acho que também é bem importante, que é essa questão do foco no desempenho, né? É, toda e qualquer forma de desempenho. A gente não está falando só de desempenho sexual, né? A gente está falando de desempenho em geral, né? Então, tem um filósofo sul-coreano que ele é muito legal. Ele mora na Alemanha, dá aula na Universidade de Berlim, escreve em alemão, dá aula em alemão. Ele chama Byung-Chul Han. E esse Da cara, Sociedade do Cansaço, né? esse cara fala isso muito legal, né? Ele tem um livrinho, tem em português traduzido para quem está ouvindo a gente e quiser ler, Sociedade do Cansaço. E aí, ele mostra pra gente exatamente isso, né? Que a gente se estruturou hoje de uma forma que nós somos os nossos próprios patrões, chefes, né? Então, mesmo para quem está dentro de uma empresa, né? Para quem é autônomo, para quem é uma pessoa jurídica, isso talvez seja mais claro. Mas mesmo para quem está dentro de uma empresa, as cobranças que a gente tem em relação a gente mesmo são muito grandes, né? Então, a gente quer sempre desempenhar melhor, a gente quer competir, a gente quer entregar resultados. E para isso, a gente sacrifica momentos importantes do nosso dia, da nossa rotina, para direcionar isso para a carreira. Então, mesmo nas minhas férias, eu vou ler um livro que fala, mesmo nos meus momentos de lazer, eu vou fazer um curso que me explica, né? Então, assim, eu trabalho muito, mesmo o lazer já é um lazer pensado num tempo para você poder investir nessa formação profissional. Mas- O lazer tá operando performance, né? O lazer, ele também é assim, já que eu tenho um tempo livre e gosto de ler e a leitura me traz prazer e eu me sinto bem, bem-estar, qualidade de vida, vou aproveitar e ler esse livro que vai me, né, ajudar na minha É, e assim, eu não estou falando que a gente não precisa ter formação, educação continuada, que a gente não precisa investir na gente mesmo, nos aprimoramentos, no desenvolvimento pessoal. Lindo, né? Mas a gente tem que ter um tempo pra gente, porque senão o preço que você paga por isso é alto, né? E o Churran fala assim, que o preço disso é uma sociedade que anda mais deprimida, uma sociedade que anda muito mais ansiosa, uma sociedade que tem muito mais burnout, e uma sociedade que tem muito menos tesão, que acho que é o que você está falando, Uhum. né? Porque o tesão tá focado, né? A energia tá focada em eu ser uma pessoa que trabalho melhor, que produzo mais.